Boa noite, irmãos, graça e paz. É com muita alegria que nessa noite nós vamos fazer a exposição da palavra de Deus e nós vamos falar sobre a Páscoa e os mandamentos de Deus, como que a Páscoa e os mandamentos estão intimamente relacionados. Eu quero ler aqui o livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 1, e eu vou ler até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Verso 5. Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora é o verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus, ele pune de uma forma branda, mas ele abençoa de uma forma escancarada, né? Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Para terminarmos aqui, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo cobiçarás. Até aqui a leitura da palavra de Deus, né? Êxodo capítulo 20, verso 1 até o verso 17. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é que aqui nós temos o resumo de toda a doutrina bíblica. Tudo aquilo que o ser humano precisa para servir a Deus está nessa pequena porção de Êxodo 20, do versículo 1 até o verso 17. Essa passagem é conhecida como a passagem cujo Deus dá os 10 mandamentos, o decálogo. Esses 10 mandamentos é o resumo de todo o desígnio de Deus para nós, seres humanos. Toda a ordem de Deus para nós. As outras coisas que a Bíblia vai ensinar, a gente vai perceber que é uma evolução, uma extensão desse decálogo. Por exemplo, quando você fala mal de uma pessoa, você diz, fulano de tal não presta. Falar mal de outro é uma extensão do não matarás. Porque falar mal é anular a existência de alguém, é denegrir a imagem de alguém. A consequência final de denegrir a imagem de alguém é matar alguém. Então, é como se fosse assim, o não matarás é o nível 10 do mandamento.
E antes do nível 10 tem o nível 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai ler as Escrituras, a gente vai achar muitas ordens de Deus, conselhos de Deus, palavras de Deus, e você vai perceber que todas essas palavras, essas ordens, estão contidas aqui no Decálogo que Moisés dá ao povo de Israel. Logo, é o que Jesus dá para nós que cremos no Evangelho do Senhor. A primeira parte, o versículo 1, deixa eu ler de novo aqui, ó. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Nessa parte, a gente tem uma diferença entre as leis humanas dadas pelos reis que viveram na história da humanidade e as leis humanas que são dadas pelos homens. Toda lei é uma lei que vai na consciência dos indivíduos. O filósofo Immanuel Kant usou uma expressão que é o imperativo categórico. Ou seja, se você tem uma lei, essa lei deve ser obedecida, porque se você transgredir essa lei, você vai ir contra a sua consciência. Ok? Agora, nas leis de Deus é diferente. As leis de Deus é o seguinte: se você peca contra as leis de Deus, você peca contra o conceito religioso de Deus. Não é simplesmente algo contra a sua consciência, contra o seu espírito, contra os seus valores, contra a sua cultura, contra os contratos sociais que a gente estabeleceu na nossa história. Os pecados contra Deus vai contra Deus, contra o mandamento de Deus. Por isso que Moisés, ao escrever esse termo, ele diz claramente: então falou Deus todas essas coisas. Logo, a transgressão desses mandamentos não é uma transgressão de uma mera lei humana, um mero mandamento dado pelos homens, mas é uma transgressão contra a lei de Deus. Ok? Uma coisa que é interessante, se você observar, são 10 mandamentos, é o Decálogo. Se você conseguir obedecer os 5 primeiros, você vai obedecer os outros todos. Ok? E a gente pode resumir esses 10 em 2. Amará o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Quem consegue amar a Deus de todo o teu coração, vai amar o próximo e cumprir toda a lei. Quem consegue cumprir os 5 primeiros mandamentos, vai cumprir os outros mandamentos. Tá? Então, simplificando os mandamentos, é mais ou menos isso. Quando uma pessoa está completamente entregue e devotada a Deus, ela consegue cumprir todos os desígnios de Deus. Todos os outros mandamentos são fichinha para aqueles que conseguem cumprir os primeiros mandamentos. Esses mandamentos que eu li aqui, eles são mandamentos religiosos, eles são mandamentos morais e eles são mandamentos sociais. É algo que Deus dá para a sua relação com Ele, é algo que Deus te dá para a sua relação consigo mesmo e é algo que Deus te dá para a relação com o próximo. Porém, quando você transgride o mandamento moral, você está transgredindo o mandamento religioso, porque ele vem de Deus. Quando você transgride um mandamento social, que está aqui nas Escrituras, você transgride um mandamento de Deus. No final, todos esses mandamentos convergem para um mandamento religioso, porque ele vem de Deus. Essa expressão, esse primeiro versículo, ele é fundamental para você entender o quanto Deus leva a sério todas essas ordenanças, todos esses 10 mandamentos. Os 5 primeiros mandamentos é a nossa relação com Deus, nossas coisas com Deus. Os 5 últimos mandamentos é a nossa relação com os homens. Ok? Os 5 primeiros vai falar de nós com Deus e os 5 finais vai falar de nós com os homens. Deus,
ele viu a história. Deus, ele está no passado, no presente, no futuro, nesse eterno, nesse momento. Deus está no passado, no presente e no futuro. Ele é um Deus sempre eterno e atemporal. E ele viu que todas as vezes que o homem, vamos pegar um mandamento aqui, ó, não matarás. Todas as vezes que o homem matou, ele prejudicou a si mesmo, ele prejudicou o próximo, né, tirou a vida de alguém, e ele foi contra Deus. Então Deus olhou o matarás e disse, isso não é bom. Então isso o homem não pode fazer. Ainda que eu, Israel, diga, não, cara, de vez em quando a gente tem que matar mesmo, porque ainda que a minha consciência em algum momento seja convencida de que o não matarás deve ser transgredido, eu não sou Deus ao ponto de legislar as minhas leis para mim mesmo. Porque Deus está acima de mim e ele, como observador da história, como observador da realidade humana, ele sabe o que eu devo fazer e as coisas que eu não devo fazer. Ok? O verso 2 é onde eu gostaria de chamar a sua atenção e a minha atenção aqui e refletir sobre esse verso e concluir essa ministração nesse verso. Eu só vou fazer exposição do verso 1 e do verso 2. O verso 3 ao 17 eu só li, e eu creio que a maioria das pessoas que ouvem essa mensagem, que vão ouvir, conhece os 10 mandamentos de cor e salteado, né? Mas aqui fala uma coisa muito interessante. Olha só. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Observa uma coisa. Os mandamentos de Deus para o homem, eles são penosos. Quando Deus fala para o ser humano assim, olha, não matarás. Para mim, que estou vivendo a minha vida da forma mais comum, sou um trabalhador comum. Se você falar assim, Israel, não matarás, tudo bem, não matarás, ótimo. Mas imagina que alguém tirou a vida do meu filho. Alguém tirou a vida do meu filho. E eu sou uma pessoa que simplesmente quer a vingança. Não, eu vou matar esse cara. Ele tirou a vida do meu filho, eu vou matar. Se você virar para uma pessoa que tirou a vida de um filho, de um pai, né? E falar assim, calma, calma, não criemos cânico, calma, relaxa. Não vai lá e tirar a vida do outro. Ele vai virar para você e falar, não, eu vou tirar a vida dele, eu vou concluir esse homicídio, eu vou tirar a vida dele, porque ele tirou a vida do meu filho. Para algumas pessoas, certos mandamentos são duros demais. Peraí, aquela pessoa tirou a vida do meu filho, eu vou tirar a vida dela. Não, mas você vai prejudicar a sua vida na cadeia. Não, não importa, eu vou lá, vou tirar a vida dela. Porque o ser humano, ele está decidido a transgredir a lei de Deus. Vira para um homem que está acostumado a sair na noite aí e ficar com várias mulheres, por exemplo. Vira para ele e fala assim, você não pode adulterar. Ele vai virar para você e falar, por que não? Por que eu não posso adulterar? Eu quero adulterar, eu quero ficar com várias mulheres, eu quero ficar com quem eu quiser. O homem natural, quando ele ouve os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus são pesados para ele. Você fala para ele assim, olha, você não vai ter... Pega o primeiro mandamento, você não vai ter outro Deus além de Jesus Cristo. O ser humano vai rir da sua cara, vai virar, o quê? Você está dizendo que eu tenho que adorar o carpinteiro, aquele cara que morreu na cruz? Ah, para com isso. Jesus nem existe. Jesus, eles vão simplesmente negar os mandamentos de Deus, porque todos os mandamentos de Deus para os ímpios são penosos. Você fala para um homem assim, olha, você não pode cobiçar a mulher do próximo. Ele vai virar para você, mas por que tem? O que tem a ver? Eu estou cobiçando a mulher, eu não estou tendo a mulher, eu não estou possuindo, estou só cobiçando.
Para o ser humano, esses mandamentos são pesados. Mas para aqueles que passaram pela Páscoa do Senhor, os mandamentos são, como Davi disse lá no Salmo, né? Mais doces do que o mel. É muito bonita a expressão de Davi. Os teus mandamentos são mais doces do que o mel. Por quê? Porque Davi entendeu de onde Deus o tirou e quem é o Deus que está estabelecendo o mandamento para ele. Esse verso 2, ele é muito importante para nós entendermos os mandamentos de Deus e o que eles significam para nós. Vou ler de novo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Aqui, Deus está falando do que ele fez na Páscoa. Quando que Deus instituiu a Páscoa? Deus instituiu a Páscoa no dia em que o anjo da morte desceu sobre o Egito e executou todos os primogênitos do Egito. Deus mandou o povo de Israel sacrificar um cordeiro, cada família sacrificaria um cordeiro. Esse cordeiro que cada família sacrificou representa Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles pegariam o sangue desse cordeiro e colocariam nos umbrais da porta, ou seja, no marco das portas, na entrada das casas. Naquela época não tinha porta igual a gente tem hoje, mas na entrada das casas. O anjo da morte, ao descer sobre o Egito e começar a execução dos primogênitos, ele olharia para o sangue que estaria nas portas e passaria de largo. Daí vem a palavra Páscoa, do hebraico Pessar. Pessar significa passar do largo, passar ao lado. O anjo da morte olhou para a casa dos hebreus e disse: passarei de largo, ou seja, é a Páscoa dos judeus. Isso para nós é muito importante, porque é através da Páscoa que Deus olha para nós e fala: eu não vou te executar. Eu não vou te condenar. Deus olha para todos nós e ele vai nos condenar porque nós somos pecadores. Nenhum de nós está salvos da ira de Deus. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No verso 23 do capítulo 6 de Romanos, Paulo fala: porque o salário do pecado é a morte. Salário é algo que se paga, é algo obrigatório. Então, todos que pecaram devem morrer. O anjo da morte deve passar sobre todos nós e matar todos nós. Porém, por causa de Cristo que foi imolado na cruz, que foi sacrificado na cruz, que derramou o seu sangue para passar de largo a sua justiça, para passar de largo, passar para longe, jogar para longe a nossa condenação, nós temos acesso a essa salvação. E se nós temos acesso a essa salvação, nós lemos esses textos aqui, ó: não terás outros deuses diante de mim. Amém, glória a Deus. O Senhor me livrou da morte. O Senhor me livrou da destruição. O Senhor me livrou da ira vindoura. O Senhor me livrou do lago de fogo. Eu não vou ter outros deuses, Senhor. Não farás para ti imagem de escultura. E você vai dizer: amém, Senhor, não vou fazer imagem de escultura. Aí no verso 5 lá, né? Não me curvarás diante de nenhuma imagem, não servirá nenhuma imagem. Amém, Senhor. Porque eu sou um Deus zeloso. Amém, Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Amém, Senhor. Não vou tomar o teu nome em vão. Por quê? Porque você passou pela Páscoa. Você passou pelo processo da libertação. E todos aqueles que passaram pelo processo da libertação têm os mandamentos de Deus mais doces do que o mel. Eu olho para esses mandamentos e falo: não matarás. Amém, eu não vou matar. Não adulterarás. Ok, Senhor, eu não vou adulterar. Não furtarás, Senhor, eu não vou furtar nada do meu próximo. Eu não vou tomar nada do que é meu. Isso é uma coisa natural
na vida de todo aquele que crê. Se em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, a gente começa a colocar esses mandamentos em xeque, honra teu pai e a tua mãe. Não preciso honrar meus pais, não. Para quê? Eu vou pegar umas moças aí, eu vou pegar uns rapazes aí na balada. Eu vou roubar algumas coisas. Como eu queria ter, eu vou cobiçar algo do próximo. Quando a gente começa a relaxar nesses mandamentos, a gente tem que colocar a nossa vida diante de Deus, pedir perdão para Deus, orar ao Senhor e pedir para que o Senhor faça a Páscoa dele na nossa vida. Nós vamos comemorar a Páscoa agora domingo. E isso é a Páscoa. A Páscoa é o fato de que Deus me deixou viver, de que Deus me tirou da casa da servidão, de que Deus me tirou do Egito. Tem tantos símbolos aqui, eu não posso ficar falando muito, que tem que acabar rápido a ministração. Tem tantos símbolos, o Egito como símbolo do mundo, Faraó como símbolo de Satanás. Tem tantos símbolos na Páscoa. E Deus nos tira de toda essa coisa, do império das trevas, das mãos do diabo. Deus nos tira do mundo. Deus nos tira da vida errada que vivíamos e nos coloca no reino. Ele nos tirou da casa da servidão e nos coloca no reino e nos dá todos esses mandamentos. E quando ele nos dá todos esses mandamentos, o ímpio vai dizer: não vou fazer essas coisas, não vou obedecer a Deus, eu não vou deixar de ir. Ele vai falar, o ímpio vai falar: eu não vou deixar de fazer isso, em hipótese alguma. Então, quando você for pregar o evangelho para alguém, não vai para os mandamentos, não. Deixa os mandamentos para depois. Quando você for pregar o evangelho para alguém, vai na Páscoa. Fala o que Jesus Cristo fez na Páscoa. Fala que Jesus Cristo morreu pelo ser humano. Aí, quando esse ser humano crê no evangelho, quando ele aceita a graça de Jesus Cristo, todos esses mandamentos serão mais doces do que o mel. Amém? Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração por mim, por vocês que estão me ouvindo, e que a bênção de Deus esteja sobre nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, celebramos aqui nessa noite a Páscoa do Senhor. O Senhor passou de largo, o Senhor nos livrou da morte, o Senhor nos livrou da destruição. Nesse momento, ó Deus, Todo-Poderoso, que cura, que restaura, que liberta, que sara as nossas feridas. O Senhor que é Deus magnífico, Todo-Poderoso, faz tua Páscoa na nossa vida. Aplica o sangue de Jesus Cristo sobre o nosso coração. Salva a nossa alma do pecado. Redime a nossa vida da morte. Nos livra, ó Deus, nos livra, meu Pai, de toda a obra do inimigo sobre nós. Guarda a nossa fé. Nos dê a fé. Guarda o nosso coração. Nos dê um novo coração. Faz de nós, sim, uma nova criação. Liberta os meus amigos, liberta os meus irmãos, liberta a minha família, liberta os meus alunos, meu Deus, liberta a minha vida. Liberta-nos pela Páscoa do Senhor. Tenha misericórdia sobre nós. Abençoa cada um de nós. Abençoa, meu Deus, os meus irmãos da Ucrânia que estão sofrendo nessa guerra, meu Pai. Traga sobre eles o bálsamo restaurador, a cura, o consolo do Espírito Santo. Traga sobre nós a tua graça e a tua presença nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Até a nossa próxima mensagem.